Oi pessoal, tudo bem? Luke aqui. Seguinte, no último vídeo eu falei sobre a vaga que eu consegui na Espanha e todo o plot twist que aconteceu e que eu perdi a vaga no final. E no finzinho do vídeo eu comentei que se vocês estivessem interessados eu ia falar sobre como conseguir a vaga aqui na Inglaterra, que é onde eu tô agora. E essa deu tudo certo, spoiler. Então eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre isso. Vamos lá. O que aconteceu? Depois de toda aquela situação na Espanha, eu decidi vir pra Inglaterra. Tem um contexto muito importante aqui. O meu pai é britânico. Eu tenho família aqui na Inglaterra e eles me abrigaram por um tempo enquanto eu tava caçando emprego e etc. E eu também tenho um passaporte britânico. Então, eu quero pôr esse disclaimer aqui no começo do vídeo, porque eu não vou falar pra vocês, ah não, larga tudo no Brasil, viaja pra Inglaterra, que tá super fácil de encontrar emprego, etc. Porque não é assim que funciona, né? Inclusive, na Espanha, muitas vagas falavam assim, a gente só aceita pessoas que podem trabalhar aqui e que nunca vão precisar de visa. E aqui na Inglaterra é basicamente a mesma coisa. A maioria das vagas que eu vejo são híbridas e até quando você vai fazer o processo de até aplicar no LinkedIn, escreve lá, você precisa de visa ou não precisa de visa? Algum dia você vai precisar de visa? Então, essa é só uma coisa que eu queria comentar no início pra não enganar ninguém, né? Mas como que aconteceu? Eu decidi vir pra Inglaterra e assim que eu passei aquele primeiro dia processando a vaga ter dado errado na Espanha, eu comecei a aplicar muito para vagas aqui na Inglaterra, né? Pelo LinkedIn mesmo, naquele mesmo esquema que eu falei para vocês no outro vídeo. Vagas das últimas 24 horas e pesquisando, enfim, TypeScript, Python, React, todas essas coisas. O que aconteceu? Mais ou menos no segundo dia aplicando para as vagas, eu percebi uma vaga em específico, que era uma vaga de Full Stack Developer para trabalhar com Python, TypeScript e Next.js, que é basicamente as coisas que eu tenho mais experiência. E eu notei que a empresa que estava fazendo essa contratação era uma agência de recrutamento, né? O que é bem comum. E eu percebi que a logo era familiar. E acontece que essa vaga era da mesma agência de recrutamento da vaga da recrutadora que me encontrou para a vaga na Espanha. Não sei se ficou confuso, mas é basicamente isso. A mesma empresa que tem escritório na Espanha, escritório na Inglaterra. E eu vi nisso uma oportunidade muito grande. Porque a vaga da Espanha deu ruim por questões além do meu poder. Porque eu passei em todo o processo, deu tudo certo. E eu lembro da recrutadora que eu gostei muito dela. Eu falei, olha, você foi muito profissional, você, enfim, me deixou muito tranquilo durante o processo, etc. E ela gostou também bastante do meu perfil. E ela deixou em aberto quando a vaga deu errado. Ela falou, olha, desculpa que deu errado. Qualquer coisa que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer, né? Se precisar de ajuda pra realocar, etc. E foi nisso que eu achei uma oportunidade de mandar uma mensagem pra ela. Eu falei assim, olha, Maria é o nome dela. Eu falei, olha, Maria, eu encontrei essa vaga de desenvolvedor full stack na Inglaterra e eu vi que é da mesma empresa que você participa, né? Só um outro escritório, o escritório britânico. E eu pedi pra ela mandar um e-mail pra o cara responsável pela vaga na Inglaterra, né? O nome dele era Jake. E eu falei, olha, fala pro Jake, né? Fala no e-mail, olha, eu tenho um candidato forte que sabe essas tecnologias, ele acabou de fazer um processo inteiro aqui na Espanha e foi bem, dá uma chance pra ele, né? Aí eu pedi pra ela mandar o currículo, etc. E, enfim, continuei aplicando pras vagas no LinkedIn, né? O que aconteceu foi nada no primeiro momento. Eu achei que esse ia ser realmente, tipo, a chance e não aconteceu nada. E aí, uns dias depois, eu mandei e-mail pro Jake. Eu falei assim, olha, oi, tudo bem? Eu mandei um e-mailzinho explicando basicamente o que eu tinha pedido pra Maria, né? Eu falei, ó, eu apliquei pra essa vaga no LinkedIn, recentemente eu fiz um processo inteiro da empresa que você tá e me dá uma chance. Eu posso trabalhar na Inglaterra porque eu sou cidadão britânico, me dá uma chance, me dá uma chance, me dá uma chance. E aí tudo bem. No dia seguinte, ele respondeu meu e-mail e ele falou, tipo, posso te ligar? Porque eu comentei isso no outro vídeo também. O pessoal aqui adora ligação. Eles adoram. Eu diria que na Inglaterra até mais do que na Espanha. Eles ligam toda hora. Então, geralmente, o meu currículo tem o meu número de celular, né?
E era bastante comum que ligassem e perguntassem: ah, fala sobre você, fala sobre sua carreira, fala sobre o que você tá procurando agora, onde é que você mora, etc. E foi isso que aconteceu com o Jake. Eu lembro que na época foi meio difícil, ficou um negócio meio gato e rato, assim, porque sempre que ele tentava me ligar, eu tava longe do celular, e aí eu não tava, aí eu tentava retornar pra ele, não conseguia ligar, porque nessa época o meu número era um número italiano ainda. Então, foi uma zona, mas a gente conseguiu se falar. A conversa foi tranquila, ele explicou sobre a vaga, explicou sobre a indústria, que a vaga era para a indústria de health tech, né? Tecnologia em saúde. E, enfim, comentou um pouco sobre a empresa, o tamanho da empresa, e falou que queria. O que, que ele queria? Que a próxima etapa seria uma ligação com o gestor da empresa. Isso, foi exatamente isso. E eu lembro que eu falei, claro, sem problema, né? Aí eu acho que nesse meio tempo eu viajei pra Inglaterra já e fui morar lá com meu tio por um tempo, numa cidadezinha chamada Stanning, no sul da Inglaterra. Enfim, eu tenho que abrir um parênteses aqui, por quê? No vídeo passado eu também acho que eu comentei que o meu passaporte britânico estava expirado. Então, no meio dessa zona inteira, eu ainda tinha que viajar pra Inglaterra, ver do meu passaporte quanto tempo ia demorar, quanto eu ia ter que pagar, se eu conseguia trabalhar sem o passaporte. Então, esse foi um aspecto que me deixou também bem nervoso na época. Acho que se vocês pegarem o vídeo que eu faço, tipo, daquele review mensal, uns 2 atrás, quando eu tava saindo de Málaga, eu acho que vocês vão conseguir ver certinho, que eu tava bem, bem ansioso pra isso. Enfim, acabou que calhou que no mesmo dia em que eu tinha um agendamento com o escritório de imigração britânico, foi o dia também que eu recebi a ligação do Gareth, né, que é o meu atual chefe. E essa conversa foi muito interessante. Enfim, a questão é, o do passaporte deu tudo certo. E depois disso, eu tava lá almoçando e eu recebi uma ligação do Gareth. E a conversa foi super fluida. Ele perguntou de novo as coisas básicas. Qual que foi a sua maior experiência em tecnologia? Qual que foi o produto mais desafiador que você já trabalhou? Perguntou também se eu estava interessado em me mudar para Bath, que é a cidade. E, enfim, ele perguntou de diversas coisas, a conversa foi muito boa. Eu, eu lembro que naquela mesma vibe de fazer bastante pergunta, eu falei com ele, o que que tua empresa faz? Tipo assim, o que que vocês fazem, o que que vocês vendem? Porque tinha ficado muito, como é que fala, em aberto, assim, quando eu conversei com o Jake, o recrutador, ele não soube explicar muito bem. E aí eu perguntei pro Gareth, tipo, meu, o que que vocês fazem? Como é que funciona? E a ideia é que essa empresa, ela faz uma série de integrações com o NHS, o National Health System, que é como se fosse o SUS britânico, né? Esse é o equivalente mais próximo para nós brasileiros. E, enfim, eles têm, tipo, o portal do paciente, eles têm uma série de produtos que eu não posso explicar muito sobre, mas é nessa área, basicamente. Uma coisa interessante dessa ligação com o Gareth, e que eu nunca vou esquecer, é que ele tava falando comigo e com o meu currículo em mãos, né? Porque deu pra ver que ele tava lendo e perguntando, como é que você foi na HostGator, etc. E uma coisa que ele perguntou, ele falou, o que que é esse Fivetd? O que que é essa lista anti-procrastinação aqui no seu currículo? Eu fiquei curioso disso. E eu expliquei pra ele, né, que Fivetd foi um projeto meu, quando eu tava aprendendo front-end, que eu queria criar uma listinha super básica em que eu conseguisse anotar as coisas que eu queria fazer e que fosse super, super simples. E que eu não pudesse ter uma lista gigante de coisas para fazer, porque quando eu era criança, adolescente, eu sempre tinha uma lista gigante de coisas para fazer que minha mãe me dava. E só de olhar para a lista já me dava preguiça e eu ia jogar LOL. Então, eu meio que peguei essa ideia de, cara, eu quero uma lista super simples, que eu não consiga me distrair e que eu consiga ver o que eu preciso fazer. E daí veio a ideia do Fivetd, né? Que é um appzinho bem simples, uma website. E eu expliquei tudo isso pra ele, etc. E esse foi um momento bom, porque eu lembro da sensação durante a ligação. Eu senti que eu não tinha convencido ele, sabe? Eu senti que ele ainda tava um pouco em cima do muro sobre o meu perfil. Porque o meu currículo tem
predominantemente experiências front-end, né? E essa é uma vaga full stack. Então, eu senti que ele estava um pouco em cima do muro, que eu não tinha convencido ele completamente. E depois que ele perguntou do Fiverr, eu ganhei meio que uma confiança adicional, assim. E eu lembro que depois disso eu falei, olha, eu sei que eu não cumpro todos os requisitos da vaga que vocês postaram, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de me comunicar, eu consigo aprender muitas coisas e eu gosto muito de perguntar para as outras pessoas e entender o que está acontecendo. E aí eu senti que o tom dele mudou na ligação. Então é engraçado, né, durante esse primeiro contato, o Fiverr foi meio que o divisor de águas, assim, que me trouxe a confiança pra realmente conseguir convencer ele, né? Aí o que aconteceu? Acabou a ligação, eu tava em Londres, eu peguei um trem de volta pra Steyning, pra casa do meu tio, e ficou por isso aí. No dia seguinte, o Jake me mandou um e-mail? Me mandou mensagem no LinkedIn? Não, ele me ligou. E depois de um tempo eu fiquei acostumado que ele sempre ligava quando alguma coisa acontecia, né? Aí ele me ligou e falou assim, ó, eles te querem pra próxima etapa da entrevista. Aí eu falei, nossa, perfeito, incrível. Vamos fazer. Aí ele falou, mas é presencial. Aí eu fiquei um pouco nervoso. Por quê? Imagina que nessa época eu estava praticamente sem dinheiro, porque eu já não estava mais trabalhando para a empresa canadense. Eu tava fazendo, tipo, uns bicos de músico, tipo, tocando na rua. A gente chama de busking aqui na Inglaterra. E dá até um dinheiro considerável, mas assim, nada perto para você conseguir se manter, né? Era só, tipo, um hobby que eu tinha com os dias livres. Eu ia lá para Brighton, que é a cidade grande mais perto de Stirling, e eu tocava, né, na rua. E já cheguei a fazer, tipo, 40 libras em umas 2 horas tocando. Conheci um monte de brasileiros, que foi bem legal também. Mas enfim, tô tangenciando. A ideia era, eles queriam que a entrevista fosse presencial. E para isso, eu ia ter que pegar um trem de 4 horas até Bath para conseguir fazer a entrevista aqui e eventualmente até uma pernoite, né? Aqui em Bath, para eu conseguir pegar o trem de volta para casa do meu tio. Aí eu falei assim, tudo bem. Falei pro Jake, tudo bem, eu vou, não tem problema. Meio que tudo isso que eu tô falando pra vocês passou na minha cabeça em segundos, né? Tipo a questão do dinheiro, do trem pra ir até esse lugar, e se não der certo, etc. Mas eu falei pro Jake, tudo bem, não tem problema. Só precisa ser semana que vem. Aí eu me comprei um pouquinho de tempo. E nesse meio tempo, eu estava ainda aplicando para inúmeras vagas, né? E uma outra vaga ficou interessada. Essa é uma bem interessante, na verdade, porque eu encontrei essa outra vaga, que era na cidade de Leeds, que é bem mais ao norte da Inglaterra, e eles eram uma agência mais de design. Eles criavam websites para museus, ONGs britânicas, o governo britânico também. E eu fiquei interessado porque eu lembro no anúncio da vaga que eles falaram de Tailwind, que é uma tecnologia que eu sou absolutamente apaixonado. E eu adoraria trabalhar com Tailwind. E eu lembro que quando eu vi o anúncio dessa vaga, quem anunciou ela de fato era o fundador da empresa. E aí eu falei, cara, imagina se eu consigo mandar um e-mail pra esse cara e falar, tipo, ó, eu adoro Tailwind. Eu criei esse site aqui de Tailwind. Eu quero trabalhar com vocês. Me dá uma chance, né? E foi nessa época que eu pensei, foi nesse momento em que eu pensei em pesquisar o e-mail no Google, né? Tipo, eu tinha o nome completo dele, eu tinha o perfil do LinkedIn dele e o nome da empresa dele. E ele é o fundador. Então, em algum lugar o e-mail desse cara devia estar. Acabou que eu achei uma ferramenta que chama, tipo, LinkedIn Email Finder. E deu certo. Eu coloquei lá o nomezinho dele. Curiosamente, ele também se chama Gareth. Não a ser confundido com o Gareth da vaga de Bath. Agora a gente tá falando de Leeds. Enfim, eu mandei um e-mail falando basicamente, olha, eu sou fanático por Tailwind. Eu quero trabalhar com vocês. Me dá uma chance. E, incrivelmente, nesse meio tempo, até eu organizar minha ida de trem para Bath para fazer a entrevista na vaga de saúde, eu fui aceito para a segunda etapa dessa vaga em Leeds, né?
Então eu fui de 0 oportunidades para 2 oportunidades que eu ia ter que meio que entender a logística. Por quê? Eu ia ter que fazer Stanning até Shoreham-by-Sea, que é onde fica a estação de trem mais próxima da casa do meu tio. Shoreham-by-Sea até Bath, que dá umas 4 horas de trem. E o meu plano era fazer a entrevista, dormir lá, no dia seguinte pegar um trem até Leeds, que foi mais umas 5 horas, se eu não me engano. Dormir lá, fazer a entrevista no dia seguinte, e aí pegar o trem de volta até Shoreham-by-Sea. E nesse trem de volta, saindo de Leeds, deu rolo, atrasou trem, cancelou trem, e eu precisei ir de Leeds até York. De York eu fui até Londres, de Londres eu troquei de estação, de Londres eu fui até Shoreham-by-Sea, aí peguei um Uber até a casa do meu tio. Então assim, o pouco dinheiro que eu tinha foi absolutamente eviscerado por essa logística inteira, né? Eu me passei um pouco na história, mas a ideia é essa. Eu lembro de ter marcado as reuniões exatamente nesse gap de tá bom, eu vou dormir aqui, aí pegar o trem, aí fazer a reunião e depois voltar. Então, foi isso que aconteceu. Vamos falar sobre como foi a entrevista em Bath, na área de tecnologia e saúde. Essa entrevista foi muito complicada para mim. Por quê? Não envolvia código nenhum. E você pode estar pensando, poxa, então é mais fácil, né? Mais tranquilo. Não muito. Por quê? Eu basicamente fui posto dentro de uma sala com 2 desenvolvedores da empresa e eles me bombardearam de perguntas. Perguntaram sobre React, use memo, como que o React funciona debaixo dos panos. Perguntaram sobre Python, estilo em Python, como escrever código bom em Python, que eu tinha de experiência com back-end, que eu precisei dar uma enrolada porque eu realmente não tenho muita experiência com back-end. E cara, a única coisa que eu sei é que eu saí dessa entrevista pensando, eu não consegui essa vaga. Geralmente eu saio de entrevistas confiante, porque eu considero que eu consigo falar bem com a pessoa, eu consigo, né? Ir bem, mas nessa eu falei assim, impossível. Eu não consegui essa vaga, porque assim, eu gaguejei um monte de perguntas que o cara fez. Ele perguntou, tipo, pra que tu usou essa tecnologia aqui que tá no seu currículo? E eu não lembrava se na época eu tinha utilizado ou não, ou se eu mandei um currículo que eu tinha posto isso e não era pra ter posto. Então assim, foi de mal a pior. Eu saí de lá pensando, ufa, ainda bem que eu tenho a outra entrevista em Leeds, porque naquela eu vou conseguir ir melhor. E é mais front-end, é mais design, é mais tailwind, etc. Enfim, dormi em Bath. Dia seguinte, fui até Leeds. 5 horinhas de trem. Chegando lá, enfim, fui passear pela cidade, fui bem cedo, né? E fui para outra entrevista. E nessa entrevista, em contraste, eu me senti muito bem. Por quê? Eles mencionaram que eles eram uma empresa que se atentava muito a detalhes, muito a acessibilidade, muito a design pixel perfect. E essas são todas áreas que eu, como um front-end, tenho muita desenvoltura. Consigo conversar bem sobre, já estudei muito sobre. Tenho produtos para mostrar que eu sei realmente usar acessibilidade e fazer websites desse jeito. E assim, essa entrevista, eu falei, nossa, eu arrasei. Arrasei. Eles ficaram de queixo caído. Perguntaram de CMS se eu já tinha usado, que é Content Management System, e eu já tinha usado também. Então, assim, basicamente nocauteei essa entrevista. Tava me sentindo muito bem. E, enfim, saí de lá com toda a felicidade, né? Quando eu saí, eu fui almoçar, porque era de manhã. E quem que me liga? O Jake, exatamente. O Jake me liga e fala, tá podendo falar? Eu falei, tô podendo. Você passou na vaga em Bath. Ele basicamente falou assim, na lata. Eles falaram que gostaram do seu perfil, que você é o escolhido na vaga. E eu lembro que eu tava numa praça no meio de Leeds e foi uma mistura de emoções tão grande, porque eu não esperava ter passado nessa vaga. Eu realmente não esperava, porque eu não achei que eu fui tão bem nas 2 entrevistas, mas deu certo. Eles me escolheram.
E aí ele já começou a falar, não, me manda seus documentos, etc, não sei o quê. Me manda seu passaporte agora, que eu já ponho aqui no sistema. Que passaporte? Quem disse que meu passaporte já estava pronto? Não estava. Aí, eu com peso no coração, porque pensa pelo meu lado. Eu acabei de vir da Espanha, em que eu perdi uma vaga porque eu não tinha documentação suficiente. E agora eu acabei de passar em uma vaga na Inglaterra e eu tenho que falar na cara do recrutador que eu não tenho o meu passaporte em inglês. Como é que eu fico? Mas tudo bem. Eu joguei com a verdade e eu falei pra ele: olha, Jake, eu sou filho de um britânico, tá? Eu sou legalmente autorizado a trabalhar aqui na Inglaterra. O que aconteceu é, o meu passaporte britânico, ele expirou há muitos anos atrás. E eu tô no processo de pegar um novo. E eu falei isso morrendo de medo, né? Morrendo de medo. E acabou que ele falou: ah, não tem problema. Desde que você tenha, tipo, um certificado de seu nascimento ou certificado de registro britânico, isso não vai dar problema. E a empresa quer te contratar daqui a um mês, que é o seu notice period, não sei o quê. E eu só fui concordando, né? Falei: ah, não, tá certo, não, tudo certo, não sei o quê. Detalhe, eu nem estava trabalhando mais. Então eu não tinha um notice period. Mas ele assumiu que eu tinha, ou não sei, rolou alguma falha na comunicação. E acabou que isso foi perfeito, porque com esse mês adicional, eu voltei para casa do meu tio. Deus abençoe a vida dele, porque eu como muito, então eu deixei um prejuízo absurdo na casa dele. E nesse meio tempo eu consegui pegar o meu passaporte, que chegou lá por encomenda. Eu também tirei o meu, como se fosse o CPF deles aqui, é o National Insurance Number. E para tirar esse, eu precisava do meu passaporte britânico. Então, cara, essa é uma história também que é muito engraçado recontar, porque a quantidade de emoções e reviravoltas que aconteceram também não são poucas. E é isso. A ideia. Isso aconteceu tudo basicamente em outubro ali. E o meu primeiro dia na vaga nova foi 4 de novembro. E hoje é dia 5 de dezembro. Então eu tô completando aí basicamente um mês nessa nova vaga. Esse quarto em que eu estou agora é em Bath. Eu sou atualmente um desenvolvedor full stack. E é isso. Esse é o rumo que tomou a vaga na Inglaterra. E esse é o estado da minha vida agora. Fechou? Se vocês quiserem ouvir mais sobre a vaga na Inglaterra, quais bugs eu já resolvi, como que é trabalhar com gringo, vai comentando, porque, de novo, eu gosto de fazer esses vídeos e vocês estão gostando de ouvir. Então é isso. Se você sobreviveu até aqui, muito obrigado. Se você quer me ver de novo, clica em se inscrever e até a próxima. Valeu!